Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar da arte na Idade Média. Bom, a Idade Média ela é um período que ela é compreendida mais ou menos a partir do século IV até por volta do século XIV a XV. Depois disso começa o marco inicial, que é o período do Renascimento, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Bom, falar de arte na Idade Média é um tema, no entanto, um pouco complexo e um pouco difícil da gente resumir isso em 5 minutos desse vídeo, que é o que a gente vai tentar fazer. Mas o período da Idade Média é um período que, se você for ler em alguns livros, você vai encontrar que é um período que foi taxado como um momento obscuro ou um momento inferiorizado, porque muitas das vezes culpam que é um período de não ter uma produção de arte ou uma produção cultural não tão significativa. Só que se a gente for pesquisar e se aprofundar um pouco mais no assunto, a gente vai perceber que a Idade Média teve sim produção de arte e teve sim uma vasta produção cultural naquele período. Embora fosse um período que fosse extremamente marcado pelo surgimento do cristianismo, né, a igreja ela procurava dominar todos os setores que rodeavam aquela sociedade, mas houve sim inovações, principalmente no setor artístico daquele período. A primeira dessas inovações que a gente tem que procurar pontuar e destacar é o surgimento das catedrais góticas. Por quê? Essas igrejas elas foram construídas em formatos de castelos extremamente pontiagudos. Embora cada catedral gótica tenha sido construída de um modo único e singular, a gente vai perceber que haviam regras para que houvesse esse modelo de construção, né? Principalmente porque era um modelo de construção que muitas das vezes demorava anos para ficar pronto. Mas a gente pode encontrar algumas características comuns nessas catedrais, independente do século ou do período que ela tenha sido reerguido. Então a gente, por exemplo, poderia pontuar o surgimento dos vitrais nessas catedrais. Qual era o objetivo do vitral? Um vitral era uma janela extremamente grande, né, que o objetivo dela, além de iluminar, é claro, era passar para as pessoas uma mensagem bíblica. Por quê? Como a gente fala de Idade Média, estamos falando de um período que as pessoas muitas das vezes não sabiam ler e nem escrever. Então as passagens bíblicas daquele período, muitas das vezes eram escritas ali em formas de desenho, obviamente em vidros. E o legal também dessas catedrais góticas e desses vitrais é que os vidros, por serem coloridos, eles acabavam causando uma espécie de teatralidade. Como assim teatralidade? Quando você vai num show, ou você vai numa casa de show, ou quando você vai no cinema, você vê aquele jogo de luz e aquilo ali trazia uma certa comoção para as pessoas. Ainda mais que é um período que as pessoas não sabiam ler e escrever, tendo somente, né, o aspecto visual para chamar a atenção das pessoas. Então, o que a gente tem que procurar entender é que essas catedrais góticas em formatos de castelo foram construções que marcaram esse período. É claro que é impossível resumir o período medieval na arte em 5 minutos de vídeo. A gente vai procurar explorar nos próximos vídeos mais à frente o que se fez presente no período medieval. Mas o que a gente tem como surgimento é essas catedrais. Bom, dentro dessas catedrais góticas, o que a gente vai encontrar além dos vitrais, obviamente, é o surgimento dos arcos ogivais. Esses arcos, eles são muito presentes nas catedrais. Inclusive, esses arcos ogivais, eles são um dos responsáveis por sustentar essas igrejas. Porque a gente está falando de construções com paredes finas e altas. E durante muito tempo, os estudiosos procuravam saber o que fazia com que uma construção tão alta, né, e tão fina conseguisse ficar de pé durante muito tempo. Bom, embora o período medieval, principalmente na arte, esteja estritamente ligado à religião, mas a gente, obviamente, tem que pontuar que esse período foi um período que a arte se fez presente. Mesmo que sob o domínio da igreja naquele período, a gente tem que destacar. Essa nossa primeira aula, o nosso foco ficou, obviamente, de uma forma bem resumida nas catedrais góticas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.